Historicamente, quando nós olhamos para a saúde, para a medicina, nós sempre temos que lembrar dessa união que houve entre aspectos que são mais espirituais, aspectos que são mais corporais, questões que unem o corpo e a mente das pessoas e que, em alguns momentos da história, se dissociaram. E que, durante um tempo, se tinha a figura do xamã, do feiticeiro, que depois foi vindo ao longo da história, e ela foi sendo transformada num médico que foi incorporando ciência, que foi incorporando tecnologia e se afasta da figura do paciente, e que agora chegou a hora da gente tentar juntar isso tudo de novo numa formação mais adequada. É só vocês lembrarem algumas situações que nós todos vivemos, de como se usou algumas metáforas para enfrentamento de doenças que eram baseadas muito em linguagens de enfrentamento, luta, combate, guerra, a morte sendo vista como um fracasso para os profissionais de saúde. Tinha um livro de ética médica da década de 1930 que dizia que o médico jamais devia comparecer no velório de um paciente porque ele estaria assumindo publicamente o seu fracasso. E vocês veem que há uma situação totalmente absurda, que a gente não existe espaço para se pensar nisso. E essa questão da morte traz consigo toda uma dificuldade, porque quando um médico, quando um profissional de saúde enfrenta a situação de ter que se deparar com um paciente com uma determinada doença, é como se fossem apresentados para ele vários enigmas. Ele vai ter que resolver questões que não estão claramente apresentadas. Mas a morte não é um enigma, a morte é um mistério, é outra coisa. E quando as pessoas tentam entender a morte, a gente tem que dar uma perspectiva de inclusão dela na nossa vida, mas não no sentido de superá-la, não no sentido de enganá-la, de tentar, de alguma forma, esquecer que ela existe, como vocês veem que muitas pessoas negam, e a nossa própria sociedade é extremamente negacionista nesse ponto. Agora, se vocês olharem ao longo da história da medicina e da saúde, vocês vão encontrar uma palavra que acompanha sempre essa trajetória, que se chama cuidado. Os médicos sempre cuidaram dos pacientes. Os enfermeiros, os nutricionistas, os fisioterapeutas, todas as profissões da área da saúde têm uma marca comum, que é a marca do cuidado. E quando a medicina foi incorporando, a partir lá de 1860, por ali, muito de ciência, parece que o cuidado tinha que se retirar. No início do século XX, quando foi feita toda uma reformatação dos cursos de medicina, nos Estados Unidos, principalmente, depois ela se propaga para o mundo inteiro, o que houve foi um enorme avanço das disciplinas científicas com um recuo da formação humanista do médico. Isso acabou acarretando um prejuízo importante, porque o que ficou como a marca é de que o importante é ter conhecimento e toda a parte afetiva, toda a parte de relacionamento mais humano, em última análise, o cuidado, acabou sendo deixada de lado. E o que justamente nós temos que resgatar é isso. Não é o médico ser só um terapeuta, ele tem que ser um terapeuta cuidador. E essa junção virtuosa é um desafio gigantesco que nós temos que fazer. E vocês veem que nós temos hoje, nesse momento, um enorme cenário que nos apresenta, que tem pessoas que estão muito assustadas com ele, que é o fenômeno da inteligência artificial. A inteligência artificial não tem que amedrontar, ao contrário, ela tem que ser uma aliada para todos nós. Na área da saúde, é só vocês imaginarem o seguinte: o que seriam dos exames de imagens, hoje, que nós usamos, sem tecnologias de inteligência artificial? Impossível de fazer. Todas as novas tecnologias têm embutidas dentro dela enormes ferramentas de reconhecimento de padrões. Vocês vão fazer um exame, um eletrocardiograma, os equipamentos novos, todos eles já dão interpretação automática que tem que ter por trás um profissional que revise. E esse é o grande problema.
Não é a situação que vocês veem alguns autores e algumas pessoas dando entrevistas de dizer que essas tecnologias vão substituir os médicos, vão substituir os professores. Isso é uma visão muito equivocada dessa questão. O que nós temos que entender é que essas ferramentas, e o nome disso é ferramenta, né, elas são usadas por alguém. Nós vamos utilizar, nós não vamos ser utilizados por elas. E essa perspectiva é a perspectiva que nos traz um novo compromisso extremamente importante, que é de que eu tenho que aliar a alta tecnologia uma alta sensibilidade. E eu não tenho que diminuir a educação tecnológica, científica dos nossos alunos. Ao contrário, o que eu tenho é que trazer para o mesmo patamar esse trabalho de ter com os alunos da graduação, com os alunos da pós-graduação, discussões sobre problemas de comunicação, sobre questões de tomada de decisão, sobre uma série de questões de como lidar com conflitos na própria equipe, conflitos com a família e assim por diante. E são habilidades que habitualmente, infelizmente, não são trabalhadas. A gente aprende muito a parte tecnológica e científica e muito pouco de habilidades humanas. E esse é, sem dúvida nenhuma, um novo cenário que está sendo apresentado a todos nós. Dentro dessa linha de desumanização, muitas pessoas estão usando hoje em dia, quando a gente se depara com uma pessoa doente, e chamam essa pessoa de cliente e não de paciente. A utilização da palavra cliente para um paciente, no meu modo de ver, é um grande equívoco, porque eu desloco daquela situação de atendimento, daquela questão de cuidado, para uma situação de prestação de serviço. E vejam que equivocadamente as pessoas acham que não dá para usar a palavra paciente, porque associam com paciência, associam com passividade, que não tem absolutamente nada a ver com a palavra paciente. A origem da palavra paciente é reconhecer aquele que sofre. Vocês pensam assim, todos os pacientes que nos procuram no sistema de saúde vêm por uma motivação básica, que é o quê? Eles têm uma necessidade, eles têm um desconforto que os mobiliza a saírem das suas casas e procurarem um atendimento adequado. Ou seja, esse é o reconhecimento que nós temos. Não é um cliente que entra numa loja em busca de um serviço ou de um produto. Não é uma relação que eu tenho que atender desejos. Eu tenho que atender necessidades. E essa é uma diferença fundamental que nós temos que cada vez mais trabalhar com os nossos alunos, trabalhar com os nossos profissionais. Porque, na medida que eu trabalho nessa linha, eu estou reforçando a relação de confiança. Eu estou reforçando aquela relação profissional de saúde-paciente que é mediada por essa questão do conhecimento, sem dúvida nenhuma, mas ela também tem em conta os interesses, os desafios todos dos desejos dos pacientes, os vínculos familiares que eles têm, todas essas questões que envolvem afeto. E a palavra afeto, que aparece muito poucas vezes nos nossos prontuários de pacientes, ela tem que estar presente porque ali talvez existam algumas pistas de como a gente vai poder conduzir o retorno a essa situação de adequação. Notem que a questão toda da ciência e da tecnologia estar par e passo com a questão toda da sensibilidade não é uma questão de uma versus a outra, mas é entender isso como sendo interdependente. É dizer que eu posso ter uma boa habilitação aqui e aqui, mas eu só vou ser um bom profissional na medida que eu trabalhar interdisciplinarmente, ter essa interdependência das ações que nós vamos fazer. E aí nós vamos pensar assim, eu vou sair daquela situação do atendimento de uma doença, eu vou começar a reconhecer um paciente e eu vou reconhecer que atrás desse paciente existe uma pessoa. E que eu estou lidando não é nem com a doença, nem com o paciente, mas é com a pessoa. Cada um de nós, ao lidar com isso, está falando da vida biológica do paciente, mas está falando também daquele viver biográfico de cada um de nós. Eu não posso falar da vida sem o viver. Eu tenho que integrar isso numa existência de uma pessoa que está ali na minha frente, com necessidades
e o nosso papel é de justamente buscar atender a essas necessidades. Ou seja, quando a gente lida com essas relações de ajuda altamente qualificada, que a gente presta, em última análise, aos nossos pacientes, o desafio é justamente ter o quê? A qualificação técnica científica, mas igualmente associada a uma qualificação humanista. Saber que nós estamos ali, frente a frente, com uma outra pessoa, com uma outra família, às vezes, e nós temos o grande desafio de conjugar tudo isso de uma forma harmoniosa, virtuosa, para atender aquelas necessidades deles e para nós entendermos também o que é a nossa prática profissional adequada. Esse é o desafio que está posto para todos nós.